Comandante, nova release de Home Assistant. Vêm as novidades. E estas são de irmezinho. São daquelas boas, mesmo boas. Fica para ver. E se acompanhas os meus vídeos de release, então já sabes que tínhamos antecipado isto. Com as duas releases antecessoras a serem mais fraquinhas, alguma coisa estaria para aparecer de maior dimensão. Bom, e foi isso que aconteceu agora em agosto. A release, anunciada ontem, traz um novo motor de gestão de energia. Mas não se fica por aqui. O Lovelace também tem novidades, assim como a capacidade de análise estatística para períodos de maior tempo. Mas já lá vamos. Primeiro, a energia. É porque nasce todo um novo sistema de controle de energia da tua casa. Não é nada que utilizadores mais pró já não tivessem feito, mas o que era algo bastante complexo tornou-se agora acessível a todos. Aquilo que este novo sistema pretende é permitir aos utilizadores facilmente configurarem o fluxo de energia de forma a poderem ver os consumos que têm. Vamos primeiro ver o painel onde tudo isto é configurado. Tens então em Configuration um novo menu, Energy, e aqui tens 3 painéis de configuração. Na esquerda, a informação de troca de energia com a rede pública. Para a maior parte das pessoas não haverá retorno, só o consumo. Quem tem painéis solares ou outra forma de produção de energia que depois esteja ligada à rede pública, então pode basicamente fazer a mesma configuração para esse fluxo de retorno de energia. E aquilo que aqui dizes é as entidades do Home Assistant que estão a registar estes valores de transferência de energia. Aqui tens várias opções. As simples de instalar são as braçadeiras que colocas dentro da tua casa no quadro elétrico e, ao agarrar um ou vários fios, depois eles conseguem medir a energia que está a passar. Um dos equipamentos mais utilizados é o Shelly EM ou o Shelly 13EM e aqui tens que ter atenção à amperagem de cada braçadeira. Mas a malta do Home Assistant lançou também 2 outras soluções de leitura de energia em cima do ISP Home. Para quem tem contadores com portas P1 que permitem exportar os dados, então tem o Slime Laser. É um equipamento que já vem pronto para ligar e transmitir ao Home Assistant, só tens que o configurar no ISP Home. Em Portugal, a maior parte dos contadores não tem este porto, mas tem uma luzinha que pisca sempre que uma determinada quantidade de energia é consumida. Então, desenvolveram também no ISP Home uma solução que detecta sempre que essa luz pisca e envia o respectivo incremento de energia ao Home Assistant. Chamaram-lhe o Home Assistant Glow. O único inconveniente é que isto tem que ficar agarrado ao teu computador e que normalmente está num sítio acessível a toda a gente. Pode ser roubado ou então vandalizado. Para quem tem painéis solares, podem ainda utilizar este painel do meio para configurar as entidades que contabilizam a produção dos painéis e integrar com o add-on Forecast Solar que foi lançado na release anterior. Já vamos ver como surge depois esta informação. Existe ainda um terceiro painel onde podes configurar os diferentes dispositivos e aqui colocas as tomadas ou outros equipamentos com medição de corrente elétrica. Neste campo a concorrência é muito maior. Eu continuo a recomendar o Shelly Plug porque é relativamente reduzido e em termos de segurança é bastante seguro. Ainda da Shelly tens o Shelly 1PM e o Shelly 2.5 todos com medição de corrente. Mas existem soluções bastante mais baratas, por exemplo a Blitzwolf, a Sonoff, a Xiaomi e uma carrada de marcas brancas que usam a Tuya. Isto permite depois detalhar o consumo por equipamento ou conjunto de equipamentos. Mas vamos então ver um demo com o que podes retirar daqui depois de teres estas configurações feitas. Ok, estamos já então aqui no demo, podes aceder em demo.homeassistant.io e tens aqui então já um dos gráficos, podes ver que tem uma animação toda catita. Bom, mas aqui aparece então o Energy, debaixo do teu dashboard tens o Energy e este é então a visualização depois de fazeres a construção. Esta é a default, tu podes depois adicionar o que quiseres e modificar isto como quiseres. De qualquer das formas tens cá em cima um seletor do dia, vamos pôr ontem, para termos um dia completo. Podes ver que do lado direito estão gráficos que te mostram a informação agregada ao dia e depois do lado esquerdo tens aqui então os gráficos de barras que te mostram a distribuição por hora durante o dia. Ok, esta é por exemplo uma casa que tem painéis solares e portanto tem produção de energia e podes ver aqui, vamos começar pelas distribuições horárias. Vês por exemplo o que está para cima do zero é o consumo feito pela habitação, o que está para baixo é a produção feita. E podes ver que depois o consumo a partir de determinada altura, normalmente quando nasce o sol, os painéis solares começam a produzir e então o consumo fica dividido entre o azul e o amarelo. O amarelo é a source, são os próprios painéis solares, portanto a casa está a produzir e a consumir a energia e depois também tens ainda alguma energia que vem da rede. O excedente começa a aparecer aqui, por exemplo, às 10 da manhã, quando o sol está mais forte. Por isso começa a ser praticamente consumo solar, um bocadinho ainda da rede, mas depois começa o excedente a ser entregue à rede. E tens este detalhe então horário. Aqui em baixo tens só a parte da produção solar e depois tens aqui as sources. Pronto, isto permite
configurar o preço. Eu acho que nós não vimos o preço. O preço, quando vens aqui no painel, cá em cima dizes as entidades e depois cá em baixo tens várias formas de configurar o preço. Ou configuras tu uma entidade com um template qualquer que faz as continhas e que dá logo o preço, ou então usas um preço estático. Caso não tenhas uma tarifa que não tem variação de preço ao longo da semana, dos dias da semana ou das horas do dia, então podes configurar aqui um preço estático por quilowatt-hora e ele depois faz as continhas e vai-te apresentar aqui então já o custo de cada uma destas fontes de energia. Depois em baixo tens então a divisão por equipamento, usando então o que configuraste aqui neste terceiro painel, ok? Podes ver, por exemplo, a caldeira é o que nesta casa está a gastar mais, depois vem a máquina de lavar, a bomba de aquecimento, enfim. Podes ver aqui o detalhe. E agora vamos aqui à parte do lado direito. É porque este gráfico é muito interessante. Para além da animação engraçada, é também muito interessante o tipo de informação que ele dá. E o que podes logo ver é que existem aqui vários círculos, são entidades de consumo ou produção de energia. Podes ver que nesta casa, por exemplo, tens os painéis solares cá em cima amarelo, a produzir energia que vão para a tua casa, para consumo próprio, mas também vão para a rede, o excedente. E depois tens a rede a entregar energia em tua casa. Portanto, a tua casa recebe energia, tanto dos painéis solares como da rede elétrica. E podes ver que depois a roda tem 3 cores. Ou seja, tu rapidamente percebes que mais de metade da energia consumida aqui em tua casa vem dos teus painéis solares. Mas depois existe este restante, azul e verde. Ele consegue fazer a distinção entre daquilo que recebeu da tua rede, qual é a distinção entre energia fóssil e não fóssil, ok? Para tu perceberes então a tua pegada ecológica, porque o Home Assistant tem aqui um posicionamento muito importante de sensibilização para as pegadas ecológicas e para estas questões ambientais que agora estamos a viver com os aquecimentos globais, com toda a produção poluente. Uma das coisas que eles fizeram para isso é a integração com este Electricity Map. É um sistema que tem aqui os países todos do mundo e podes ver todos, quase todos, okay? Os que têm esta informação, e podes ver, por exemplo, Portugal até está relativamente bem comparado, por exemplo, com a Polónia, que é, Portugal tem esta distribuição de fontes de energia. Isto é baseado nas últimas 24 horas, e podes ver que nós temos, por exemplo, 17% das últimas 24 horas vieram de produções de processamento de vento, portanto é eólica, o que é bastante bom. Podes ver que, por exemplo, o maior é gás natural, mas de uma forma agregada, 63% da energia consumida em Portugal vem de fontes renováveis e 65% low carbon, ok? Por isso, podes ver que, por exemplo, aqui a Polónia tem a maior parte em cima do carvão, o que é o mais poluente de todos, e depois faz isto para vender para estes países todos que estão à volta. Portanto, neste momento, isto cria uma sensibilização do tipo de produção energética que cada país tem. Aqui, por exemplo, a França tem tudo muito nuclear, o que tem os seus problemas, mas pelo menos não é mau para o ambiente. Então está aqui muito verde. Bom, aquilo que te permite depois esta integração fazer é esta separação, que é cada pessoa, dependendo dos consumos que está a extrair da rede elétrica pública do país, depois dependendo do país em que mora, vai ter esta distribuição entre fóssil e não fóssil e vai perceber o impacto dos consumos de energia que ela tem no mundo. Ok? Por exemplo, podes depois ver aqui, então, um gráfico onde tu defines os teus objetivos e vês, então, o posicionamento agregado diário desse objetivo. Portanto, neste momento ele consumiu 3,67 kWh da rede e, portanto, face ao objetivo que tem, ficou no vermelho. Podes ver quanto a percentagem de energia naquele dia é que foi consumida da produção própria, neste momento, ou seja, da produção que esta casa fez, consumiu 80%. E depois podes ver então o Non-Fossil Energy Consumed. Quanto maior este valor, melhor, porque estamos a ser mais amigos ao ambiente. Ou seja, da energia que estamos a retirar da rede pública, estamos todos a conseguir que essa energia provenha de energias não fósseis, de fontes não fósseis. Este é o dashboard de default, mas tu podes depois editar isto e mudar e adicionar coisas que tu queiras ou alterar alguma coisa que queiras. Eu acho que este pode ser um passo muito importante para criarmos aqui uma estrutura no Home Assistant que realmente tenha impacto a nível global nestas questões do ambiente. É porque nós já vimos que quando economia e ambiente entram na mesma equação é para esquecer. O ambiente perde, a economia ganha e nós damos mais um passo rumo à extinção do planeta. Por isso, não podemos ir por aí. Outra alteração poderia ser, eventualmente, tu colocares a economia a defender o planeta, que seja taxar agressivamente consumos mais elevados e depois
taxar de forma mais amigável consumos mais baixos, de forma a promovê-los. Mas isto vai ser extremamente difícil, porque depois tens que caracterizar muito bem cada uma das casas. Depende do agregado familiar, tipo de trabalho é que fazem, se estão a trabalhar a partir de casa ou não. Portanto, os consumos podem variar legitimamente. Eu posso, num agregado familiar maior, ter consumos maiores e não é por isso que estou a desperdiçar energia ou a consumir mais do que devia. Por isso, eu acho que a outra parte pode ser esta, a de mostrar, a de medir, quantificar e depois até pôr em cima uma camada de gamification. Imagina, no limite, nas smart cities do futuro, que não devia estar assim tão longe, poderia haver painéis em todos os bairros que tinham o consumo de cada uma das casas. E depois, autarquicamente, a nível autárquico, portanto, micromanagement, podias ter concursos que te dariam prémios ou incentivos a quem estivesse nos tops de consumos. Tops invertido, hein? Ou seja, quem consumir menos e quem tivesse painéis solares, quem produzisse a sua própria energia, quem desse mais energia à rede de energias renováveis, teria então estes prémios e estes incentivos. E este gamification eu acho que ia mudar tudo, porque a partir do momento em que nós começamos a comparar-nos e a visualizar estes impactos, estas coisas, ficamos muito mais dispostos a fazer investimentos neste tipo de energias. Mas hoje temos contadores antigos que nem sequer fazem medições automáticas. Isso era o primeiro passo, era pormos todos contadores de ponta, devia ser obrigatório. Bom, já estou para aqui a divagar, vamos voltar ao Home Assistant para vermos mais uma alteração espetacular desta nova release, que é do Lovelace. Bora lá. Ok, então estamos aqui no demo para te mostrar esta nova alteração, porque até agora tu só tinhas duas opções de construir os teus dashboards. Aqui na área de onde estão os gráficos, os cartões de Lovelace, só tinhas duas opções. Ou criavas uma área só com um cartão, ou então tens esta distribuição que conheces já à data de hoje, que ele vai automaticamente colocando os cartões em ordem e depois tu podes andar para cima e para baixo. Isso agora mudou. Estás preparado? Bom, é porque agora podes ter mais um layout de forma diferente. Se vieres aqui ao editor, vens aqui à tua view e por view tens então cá em baixo um view type. Esta é a default, tens então, continuas a ter o tal painel, modo painel, que é só uma carta, mas depois tens este sidebar. E este sidebar apareceu com este Energy Project, o projeto de energia, mas pode ser agora utilizado em todas as tuas views. Se deres save, boom, estás a ver o que é que acontece? Ou seja, passas a ter uma grelha automática em que tens um painel na esquerda muito maior, onde podes pôr, por exemplo, gráficos ou as plantas de casa, coisas que normalmente, iframes, coisas que normalmente ocupam mais espaço. E depois ficas com um menu aqui do lado esquerdo para coisas que normalmente ocupam menos espaço. E se reparares como é que agora configuras isto, tens não só as setas habituais para cima e para baixo, mas também tens uma para o lado. Ao clicar para o lado, ele passa a vir para aqui, ok? E então agora, por defeito, eles vêm todos para aqui, para a principal, que é a do centro, mas depois tu podes arrastar para um lado ou para o outro, para além de cima para baixo. Repara só que existe aqui uma questãozinha estranha, que é se puseres, por exemplo, este último aqui de lado, ele vem cá para cima, se agora andares para cima, para fazer o subir, ele não vai subir. Na realidade, ele está a subir em relação aos que estão ao lado e por isso tu não vês nenhum impacto visual. Só quando ele chegar cá em cima e então ficar debaixo deste, é que ele realmente sobe. E agora vai voltar a acontecer o mesmo, até voltar outra vez a subir, ok? Mas isto é muito giro, eu acho que este foi um avanço muito grande no layout e ou eu me engano muito, ou isto vai aparecer a partir de agora mais organizações e possibilidades diferentes de tu poderes fazer estas construções, eventualmente, ou dividir exatamente ao meio, ou dividir tipo a parte grande vai para a direita, vais ter eventualmente novas formas de fazer então o teu visual com os teus cartões. Muito fixe. A terceira grande novidade são estes então Long-Term Statistics, ou seja, normalmente quando tens um sensor em casa ele está sempre a variar, por exemplo na temperatura, ele aumenta meio grau, diminui meio grau, aumenta 0.1, diminui menos 0.1 e portanto há muitas medições na base de dados. Durante o dia pode haver centenas de medições reportadas por um sensor de temperatura. E isso depois torna muito difícil ao Home Assistant, porque tem muitos data points, a criar depois um gráfico que te dê o ano inteiro, por exemplo. E aquilo que eles criaram nesta release são agregadores, ou seja, agregam esta informação de forma diária e, portanto, gravam só 1 ou 2 pontos por dia, o que depois te permite fazer instantaneamente o rendering de gráficos de grande tempo.
Naqueles que são variáveis, por exemplo, de temperatura ou de umidade, eles gravam todos os dias o mínimo e o máximo. O mínimo e o máximo registado por dia. Naqueles que são de crescimento contínuo, eles gravam o SUM, portanto, o valor máximo ao final do dia. Por exemplo, estes de consumo de energia ficam com o valor gravado ao final do dia. E depois surge então uma nova carta de Lovelace que te permite carregar esta informação em forma de gráfico. Podes ver aqui, eu tenho poucos dados aqui na instância de testes, mas se eu vier aqui e fizer Statistic Graph, podes ver então que tens esta nova carta, que podes dar o título, ou seja, 1 ano de consumos, imagina. E depois tens que dizer qual é que é a estatística. Ele aqui faz um filtro logo por entidades que fazem recolha de dados, por exemplo, tudo o que é energia, umidade, temperatura, eventualmente ainda não são suportadas todas as classes. Neste momento, a temperatura e a umidade, por exemplo, são os exemplos mais fáceis de mostrar. Eu tenho aqui, por exemplo, este sensor que eu não tenho há muito tempo. Podes ver que ao selecioná-lo, tens logo aqui uma série de gráficos, uma série de valores mostrado no gráfico. E podes tu escolher depois que tipo de estatísticas é que queres ver. O somatório, o min ou o max. Eu vou, por exemplo, só deixar o máximo de temperaturas, ok? Podes dizer que queres um gráfico de linhas ou de barras para visualizar isto e podes adicionar múltiplas medições. Eu posso dizer, eu quero ver a temperatura e a umidade. Pronto, e vais construindo. Aquilo que podes ver é o número de dias que queres mostrar. Podes aumentar. Eu, infelizmente, não tenho aqui dados, porque isto é a minha instância de teste. Eu ainda não fiz o upgrade à minha instância normal. Normalmente deixo passar algumas semanas, já sabes, aconselho a fazer o mesmo. Mas vamos ver com este. Portanto, é muito simples e dizem que mesmo tendo 1 ano de informação, o rendering do gráfico, portanto, ele aparece instantaneamente. Muito bom para quem quer ver as variações ao longo de um período de tempo mais alongado. E depois existem outras alterações mais pequenas que eu vou dizer só muito brevemente, ou seja, este code card que mostra então esta barra mudou de aspecto. De antes era só uma barra de progresso que mostrava só a parte verde, agora podes definir thresholds para verde, amarelo e vermelho e depois aparece uma agulha a dizer-te onde estás. Tens também uma currency core, ou seja, isto surgiu também com a energia, o projeto da energia, mas agora podes definir então uma moeda e depois utilizá-lo em diferentes pontos do teu Home Assistant, onde quer que possas utilizar moeda. E isto é configurável nos settings. Depois tens também uma Sirene, uma nova entidade, Sirene. Tens aqui o Locking, Unlocking and Jammed. Isto tem a ver com as fechaduras inteligentes e se elas têm um motor para abrir e fechar, pode às vezes ficar em estado jammed, que é não está perfeitamente alinhada e portanto não conseguiu fechar completamente. Foi adicionado esse estado. Tens depois uma nova entidade, o DIS, uma nova estrutura ou objeto DIS que vive nos scripts, automações e templates. Podes utilizar e que referencia as variáveis contidas nesses mesmos scripts, automações ou templates. Enfim, e acho que cobrimos tudo. Pelo menos tudo o que era importante. Termina assim. Deixa nos comentários a tua opinião sobre esta release e já sabes, esmaga o like se gostaste, subscreve para nos vermos no próximo. Passa no Discord se quiseres para conversarmos sobre esta nova release e as novidades. E espera umas semanas antes de fazeres o upgrade para não ter surpresas. Eventualmente vão ser lançadas correções nos próximos dias. Tchau, comandante. Até ao próximo.